achou que eu não estava na aula só porque eu não estava falando na última? É. Aham. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Novamente, um bom dia para quem está entrando agora. Hoje a nossa aula é de redação. Nós vamos iniciá-la corrigindo a página 70, que é a continuação do romance de aventura que nós lemos na última aula, né? Viagem a Lilliput. E eu pedi que vocês fizessem a página 70 em casa. Então vamos lá, vamos pegar o livrinho aí, o módulo 2. Página 70. Sem mentira, quem fez essa página? Eu fiz isso até a metade. Hein? Ninguém? Sim, Fez, Paulo Vitor? eu fiz até a metade. Só faltou uma questão. Só Paulo Vitor, pessoal? Eu não fiz. Perdão. Bom Breno dia, também? cheguei agora. Bom dia, Eu Breno. fiz. Juliana. Muito bem. Então vamos lá. Módulo 2, página 70, para quem está entrando agora. Correção da tarefa de casa. Número 11. Professora, A espera um pouquinho que eu vou seguir. pegar o módulo. Oi? Espera um pouquinho que eu vou pegar o módulo. Sim, Que página? 70? 70. Tá. É continuação. Isso aí, Isaac, muito bem. É continuação do texto que nós lemos na última aula, romance de... É verdade. Aí eu deixei essa página para Pra casa. casa, é. Todo mundo já está com o livrinho aí? Eu tô. Eu tô na página 70. Qual é a página mesmo? 70. Amanhã também tem aula da senhora? Para vocês, não. Não, Vamos ver se a Ana já voltou. ô tio, Oi. eu já sei de onde que veio aquele meme que o cara falava. Seu áudio tá meio abafado, não estou conseguindo te Eu ouvir, sei, não. eu sei de onde que veio aquele meme do Água Coca-Latão, que ele fala uma parte Mary. Mary, é dessa história aqui. Fala aqui, Eu não estou ó. conseguindo te ouvir. Tá não? Seu áudio tá abafadão para mim. Pra mim tá bom. Pertinho do fone. Pra mim tá bom. Aí, Fabriano, tá bom. Não estou conseguindo ouvir o que você fala direito, não. Tá meio abafado. Aliás, eu não entendi nada do que você falou ainda agora. Então é só pra senhora aqui, porque tá dando, tá Vamos bom? lá, então, pessoal. Juliana já voltou. Vamos desligar os microfones. Número 11 tá assim. A seguir, relacione cada expressão em destaque a seu significado. Letra A. Lutei com as ondas durante horas a fio. Letra B. Cada um tentando salvar a própria pele. E letra C. De repente, uma onda traiçoeira surgida da escuridão. Então, aí nós temos em cada letra uma parte destacada em negrito. Sim. Nós vamos relacionar aos significados que estão logo abaixo. O que significa horas a fio? Horas a fio, sem interrupção. Sem Sem interrupção. interrupção. Você É. está lutando com as ondas Sem por parar. muito tempo sem interrupção. Então, letra A. O que significa salvar a própria pele? Manter-se vivo. Manter-se vivo. Cada um tentando manter-se vivo, salvar a si mesmo, tá? Então, letra B. E, por último, traiçoeira, o que significa? Inesperada. De repente, uma onda inesperada, Pegou traiçoeira,
surgiu. Isso. Então, a sequência ficou B, C e A. Ô tia, sua câmera tá meio atrasada. Não sei, Paulo Vitor. Vamos lá. Pra mim também tá meio travado. Estranho. Número 12. Releia um trecho do texto. Vi uma criaturinha humana de menos de 1 palmo de altura, observando-me com o mesmo olhar de espanto com que eu a encarava. O Letra A. autor de Lilliput. A quem a palavra em destaque se refere? Ao povo de Lilliput. Esse A que está em negrito refere-se a qual palavra dita anteriormente? Ao homem Criaturinha humana. A criaturinha. Hein? A criatura humana. Criaturinha humana, muito bem. Reparem que o A, né, é uma palavra no feminino, né? Aí, no caso... Professora, Oi, Matheus. você pode me falar a letra 11? Letra 11? É letra 11, Matheus? É número 11? Não, número 11, desculpa. Tá no chat, Matheus. Tá. Tá? Reparem, esse azinho que está em destaque nesse trecho é um pronome, tá? Ele foi usado para evitar a repetição de uma expressão. Esse A é feminino, então significa que vai retomar uma palavra, uma expressão também no feminino. Que expressão é essa? Criaturinha Criaturinha humana. humana. Como vocês falaram. Muito bem. Ô tia, Se fosse no masculino, tipo assim, com o mesmo espanto que eu ou encarava. Aí teria que ser uma palavra anterior masculina. ô Breno, Isso aí, Breno. Isso aí. A palavra anterior teria que ser masculina. Quem pode escrever essa no chat para mim? ô tia, eu vou só procurar minha borracha aqui rapidinho. Posso falar pra Tá. gente? É a letra A? Isso. Número 12, letra A. É criaturinha humana, né? Isso. Eu vou colocar ainda não esteja lá. Jorge, vamos prestar atenção na aula, hein? Jorge, primeiro começa com água, tá? Pronto, Vamos tia. para a letra B. Voltei. Ah, sim, ó. A Juliana já colocou a resposta lá no chat. Número 12, letra A. Agora vamos à letra B, pessoal. Qual é o efeito de sentido que esse recurso dá ao texto? Eu até acabei falando aí quando expliquei a letra. Repetição. Isso Repetição aí, de expressões. Aí vocês vão notar que esse recurso torna o texto menos cansativo, evitando assim a repetição. Imagina, vi uma criaturinha humana com quem eu encarava a criaturinha humana, ou seja, essa repetição deixa o texto cansativo. Então é para evitar que isso aconteça. Então, letra B. Vou escrever para vocês. Esse recurso torna o texto. Vamos desligar os microfones. Menos cansativo. Ô tio, isso aqui ajuda muito mais do que... Evitando. Tipo assim, tem alguns livros... Pode falar.
que tem que voltar no texto. Já nesse daqui, eles colocam só o trechinho para Pode falar, ajudar. Paulo. Eu tô falando, tia. Não entendi. Esse Ainda trechinho fala? que eles colocam ajuda muito mais, porque tem alguns livros que tem que colocar, que tem que voltar no texto para entender. Paulo Vitor, seu áudio tá falhando para mim. Ô, Breno, você tá entendendo? Tá, agora pra mim também tá ficando um pouco ruim. Poxa, É. Sai e entra Eu pra até ver. entendi, só que eu não prestei atenção. tá bom, vou nem dá sair pra e vou repetir. entrar, tá? Calma aí. Olha só, pessoal, a letra B já tá lá no chat, tá? Agora vamos para o número 13. Releia outro trecho do texto. Lembrou minhas promessas de nunca mais navegar. Eu adorava viajar por mar. Contou velhas histórias de navios engolidos pelo oceano ou devorados por monstros. De quem é essa fala? E o áudio tá melhor? Tá, mas assim, a sua voz sai mais embaçada para mim que a dos outros. Parece que você está tampando o microfone. Professora, Ah, tá. Ô, posso falar o meu? pode, Isaac. Ô, tia, a senhora pode só copiar e colocar de novo Só a um resposta, minutinho. só para saber se tá certo? A letra B já estava lá, Paulo Vitor. Foi porque eu tive que sair e entrar de novo para olha, saber se tava bom o áudio. Isaac, já vou deixar você falar. Aguarda um pouquinho. A letra B é esse recurso torna o texto menos cansativo, evitando a repetição. Botei no Ah lá, chat. a Juliana copiou lá no chat, Paulo Vitor. E aí, no número 13, voltando, pode falar, Isaac. Qual foi a sua resposta? Eu botei do médico aventureiro. A Isso. função dele foi de explicar uma informação colocada no texto. Isso aí, na letra A, pessoal, são duas perguntas. De quem é essa fala? Sim, a fala é do médico, tá? Do narrador, Gulliver. E qual é a função dos parênteses nesse trecho? Reparem. Lembrou minhas promessas de nunca mais navegar. E aí tem um parêntese. Eu adorava viajar por mar. A função... Fala, Breno. Meio que explicar mais alguma coisa, dar mais uma característica. Explicar, acrescentar uma informação. Tá vendo? Ele aí acrescentou uma informação de que ele adorava viajar. Então, vocês vão colocar ainda na letra A, tá? Segunda resposta. Os parênteses indicam o acréscimo de uma informação. Um comentário a mais sobre o que está sendo dito. Então, letra A, número 13. Letra A, são duas respostas. A fala é do narrador. Os parênteses indicam o acréscimo de uma informação. Posso passar para a letra B? Pode. Pode. Que outro sinal de pontuação poderia ser usado com a mesma função? Com a mesma função dos parênteses? Travessão. Oi? Travessão. Muito bem, Paulo Vitor. Travessão.
Se eu quisesse ali naquele trecho retirar os parênteses e colocar o travessão, não teria problema nenhum, tá? Ele estaria sendo usado com a mesma função dos parênteses, que é a de acrescentar uma informação ao texto. Então, letra B, o travessão. Epa. Consertei lá. E para fechar essa página 70, nós vamos voltar ao texto, porque nós vamos contornar lá no texto. Contorne um exemplo no texto em que o sinal de pontuação que você mencionou no item B, o travessão, foi empregado com essa função. Então, nós vamos voltar ao texto. O travessão ele foi utilizado mais de uma vez nesse texto, porém eu quero que vocês contornem onde que ele foi utilizado com a mesma função dos parênteses, com a função de acrescentar uma informação ao texto. E aí? Celã ordenou sua excelência. Como? Celã ordenou sua excelência. Não. Aonde que está isso? Está na página 77. No meio do quarto e terceiro parágrafo. Não, no meio entre o penúltimo e o último parágrafo. Não. Não, aí não. Se fizer esse bordo, Não, olha só. Nesse caso aí, pessoal, o travessão foi utilizado com a função de indicar a fala de um personagem. Então, não é esse caso aí. Na verdade, o travessão, ele possui mais de uma função. Uma delas é indicar a fala do personagem, como nessa página 67. Só que eu quero a função do travessão de acrescentar uma informação ao texto. Então, Professora, Na página senti o corpo 66. na água gelada na página do mar. 64. No momento em que dei conta por mim, confesso que não me lembro como consegui. Estava Sim, isso aí. Ô tia, Exatamente. eu achei um aqui, olha. Observando-me com o mesmo olhar de espanto com o que eu a encarava. Não. A resposta a Juliana falou. Está na página 64, tá? Na primeira página do texto. no terceiro parágrafo. Ah, tá, achei. Onde está escrito assim: confesso que não me lembro como consegui. Tá? Tá. Confesso que não me lembro como consegui. No quarto parágrafo. Porque lá em cima, aquela fala conta como parágrafo também. Então, é no quarto parágrafo, vocês vão contornar essa parte. Confesso que não me lembro como consegui. Porque aí o travessão está sendo usado com a função de acrescentar uma informação ao Ô texto. tia, e aqui que tem que ficar do lado também serve? Estava no pequeno... Oi? E o que está do lado dele? Estava num pequeno bote com outros 5 marinheiros, todos remando com fúria para nos... Não. Não, aí é continuação da frase, tá? Você só vai circular a parte que a tradução inicia e a parte que... Eu pensei que eu acho que era tipo também para acrescentar uma informação, que estava mais 5 marinheiros com ele. Professora, é para Não, aí é continuação da frase. O que ele acrescentou... Rapidinho. O que ele acrescentou... A informação que ele acrescentou a fala dele foi essa aí. De confesso, onde está o primeiro travessão, até conseguir. Professora, seu áudio Fala, está travando. Pra mim, não. Então, áudio para você? E Juliana tinha falado a mesma coisa que Pra eu. mim também tá. Vitor, Breno, Paulo. Pra mim também tá ruim. E agora ficou tudo preto. Agora onde a senhora tá? Ouvindo agora? Tá travando. Travou tudo. Sim. Faltou lanche, família? Professora, para mim sua câmera também Oi?
Ligada. Sua câmera tá tudo escuro. Parece que Eu vou sair e você tá no pra quarto novamente, todo tá? fechado. Tá. Tá ok. Tá sim. Vamos lá. Verdade. Eu, em coisa de louco. Mas é só na aula de Camille que trava, impressionante. Não podia ter aula de Claudete? Mas não acontece mais. Cadê a professora? Ela teve que sair e entrar de novo, porque tava dando Só pra mim tá problema. dando como se ela ainda estivesse na sala. Só se a internet dela Eu caiu. também. E ela não tá conseguindo ela? voltar. Ela tá na sala. Saiu agora. Ela agora. Agora saiu, ela botou lá no chat que vai entrar novamente. Aham, acabou de colocar. Aí voltou. E aí, pessoal, estão ouvindo? Sim, Sim. Sim. Estão conseguindo me ouvir? sim. Ah, então tá. Sua câmera tá ligada, Ó, tio? então, Tá. Tá ligada, sim. É porque não tá aqui pra mim. sua conexão deve estar igual a minha, Paulo Vitor, mais pra lá do que pra cá. Tá bom. Então, fechamos aí a página 70. E travou. Travou também. Travou de novo. Aí voltou. Tá travando muito Tá mesmo. o seu áudio. Abram na página. E travou. Qual página, professora? Pra mim travou. 78. 71 ou 78? 78. Ah, tá. Tá? Tá. Nós vamos falar agora. Vocês estão me ouvindo? Mais ou Estão menos. me ouvindo? Tá. Sim, só Nós tá vamos. dando uma travadinha de vez em quando. Então vamos lá. Pedro disse que está me ouvindo, Juliana não está. E aí, quem está me ouvindo? Eu. Tá. Na página 78, o texto que nós vamos ver agora é um relato de viagem. O que vocês imaginam sobre esse texto narrativo? Que vai comentar sobre a viagem de alguma pessoa. Relato de Como viagem. foi, os lugares que tem naquele local. As características. Isso aí. O relato de viagem, pessoal, tem como objetivo compartilhar as experiências vividas em uma viagem, tá? Geralmente esse texto ele é organizado de que maneira? Conforme os fatos ocorrem, tá? Numa sequência. Desde o dia que a pessoa chegou até ela ir. Professora? Travou. Hoje vai ser difícil. Professora? Travou de novo. Ah, não. A melhor aula Vendo? Né? professora. Destravando, tá destravando. Professora, volta. Professora? Tá me ouvindo? Tia, não tem ninguém te escutando. Ela tá falando alguma coisa, pelo menos? Tá. Vou sair. Ela vai sair e entrar de novo. Travou bom. também. Não ouvi nada. Ô tia, depois que sua Mas internet eu escutei. acabar a aula, liga ela pra internet. Ela saiu. Saiu? Saiu. Saiu. Ah, não, por que trava?
Pessoal, Oi. estão me ouvindo? Sim. Tá, então vamos tentar que hoje tá difícil. Ana, sua internet não ajuda. Não tá ajudando, não. Hoje tá. Por que tá travando? Não, para a internet daqui. Pessoal, vamos lá então. Vamos lá. O que nós falamos aí ainda agora, eu vou repetir porque estava travando. Na página 78, nós temos um texto chamado de relato de viagem. E aí eu perguntei, o que vocês acham que tem nesse texto? A gente Características falou sobre o que tem lugar. características sobre o lugar e sobre a viagem da pessoa. Sim. Isso aí. É um texto em que o narrador vai compartilhar A experiências experiência, né? isso, vividas em uma viagem, né? Citando o local ao qual ele foi, Sim. o que ele fez, as pessoas que estavam com ele, né? Então ele vai detalhar, ele vai compartilhar experiências de uma viagem. Esse texto é organizado conforme os fatos ocorreram, né? Ele chegou até que ele foi embora, né? Sim, é tipo assim, eu vou para Arraial do Cabo, eu falo com as pessoas que eu vou, quais praias eu fui. Você vai hotel relatar. ficado. Você vai relatar. Se você os fez até fatos, você foi. Então, assim. Professora, você vai falar, oi. Juliana pediu para te avisar que não está escutando você. Pessoal, Travou o áudio, João. não, mas alguns estão me ouvindo agora? Sim. Eu estou. Ô Então, tia, tipo assim, vamos- Eu estou. eu tenho uma dúvida. Esse relato de viagem, ele pode ser também desde o início da viagem, tipo assim, saí de casa de carro, aí fui até o aeroporto, aí depois de tantas horas eu cheguei naquele local. Sim, o narrador ele vai contar de acordo como os fatos ocorreram. Cheguei no aeroporto, então peguei o carro, e aí ele vai contando os fatos numa Travou. sequência, né? De acordo com o que aconteceu. O que vocês acham sobre o narrador desse texto? Ele é um narrador observador ou ele é um narrador personagem? Narrador Personagem. Porque ele tá contando a porque história ele tá dele. contando a história da viagem dele. E aí, por que o narrador é personagem? Porque foi Porque ele ele que conta a fez história da porque viagem foi ele dele. que tá contando a história da viagem. Ele mesmo que conta, Conta, né? né? O que ele viveu, o que ele aprendeu com essa viagem, o lugar que ele visitou. Então, é um texto narrado em primeira pessoa. Nós vamos encontrar palavrinhas como o eu, que é um pronome pessoal de primeira pessoa. Os verbos vão estar também na primeira pessoa, justamente porque o narrador ele é o personagem daquele texto, Tia, né? também Ele pode quem ter vive. meu, né? Oi? Meu, minha. Isso. É ele quem vivenciou aquelas experiências, tá? E os verbos? Os verbos eles vão estar conjugados no presente, no passado, no futuro. O que vocês acham? Pode estar conjugado, tipo assim, ele pode ter falado uma viagem do passado, É no uma presente. viagem do presente Ele meio que tá e falando uma no viagem presente. do futuro. Uma Não. passado presente? No passado, Os no verbos. passado. Isso aí, Porque Breno. aqui tá assim, ó. Confesso que demorei. Por que os verbos geralmente vão estar no passado? Porque essa Tia, viagem essa daqui é a minha é opinião, porque ninguém vai parar para escrever no meio de uma viagem. Sim, na verdade ele vai estar narrando algo que já Aconteceu. né? Então, por isso os verbos no passado, tá? Esses relatos podem ser publicados onde? Além dos livros? Web, blogs, revistas, jornais, Ai, dependendo de quem for. Exatamente. O relato pode ser publicado em livros, como no nosso livro, nas revistas,
nos blogs, nos jornais, nos sites. Porque tem um monte de viagens de famosos que tem na revista de fofoca. Então, tá? E a linguagem utilizada nesse texto é uma linguagem subjetiva. O que é uma linguagem subjetiva? É aquela em que a pessoa que escreve mostra a sua opinião, a sua impressão pessoal sobre algo, tá? Justamente pelo fato do narrador ser um personagem, ele mesmo contando sobre as suas vivências, sobre as suas experiências, né? Ele utiliza uma linguagem subjetiva, né? Parte da opinião dele. Tudo aquilo que ele relata é parte da opinião, das ideias e visões dele, tá? E aí, na página 78, quem pode começar a leitura desse texto? Eu, Breno Lima. Eu, Bruno Santana. Tá, então... Eu, Juliana Lopes. Tá, então olha só, ele tá bem divididinho. Cada um lê um parágrafo, tá? Começa Breno Lima. Tá bom. Namibia. Como? Namibia. Isso. Confesso que demorei muito para ler o livro do meu pai. Na primeira vez que li 100 Dias entre Céu e Mar, eu estava na quarta série. Ele em uma dessas viagens de 4 horas, indo de Paraty para São Paulo, com a estrada de Cunha caindo literalmente aos pedaços. As notícias sobre o trânsito e andarilhos da Band Vai e a pouca luz do entardecer convenhamos que não foi com a atenção digna que meus olhos correram das páginas. E talvez na época Desventuras em série soasse um pouco mais interessante. Isso, agora vai Breno Santana. Na primeira vez que li direito era o começo do ensino médio. Muita gente dizia que o livro torna pessoas determinadas a tomarem grandes decisões. A decisão que eu tomei foi de não conter palavras, gritos, pesquisas no Google e visitas a operadoras de turismo perto de casa. Para saber como se chegava em Luderitz, do modo convencional. Vai, Juliana. Assim começou a viagem para a cidade de onde partiu o iate. Para várias pessoas, ele pode ser um barco micro que um cara sem noção usou para fazer uma viagem arriscada que, por sorte, deu tudo certo. Mas o barquinho a remo é hoje minha certeza de que mesmo as ideias mais absurdas do meu pai, a gente tem que levar a sério. E as nossas próprias também. Vai, Paulo Vitor. Tá bom. Vou ler aqui. Milena lê o próximo. Já que íamos para o sul da África, minha mãe, que faz questão de ver bicho, nos levou para o safari no Kruger Park, uma reserva com vários animais nativos daquela região da África do Sul. Meu pai não se interessou pelo programa turístico e deixou que fôssemos nós 4. Eu gostei bastante da experiência, mas depois de uma semana passeando na mesma estrada, vendo os leões no mesmo lugar, sempre dormindo e bocejando, e ao lado de 30 pessoas que só viam os bichos pelo visor da câmera fotográfica, ou em caso extremo pela discreta tela do iPad. Fiquei desconfiada
de que meu pai não tivesse tão errado. Mas gostei mesmo assim, e valeu a pena, e eu voltaria lá hoje, mesmo se eu pudesse. Lá hoje mesmo, se eu pudesse. Muito bem. Agora vai Milena Rangel. Eu Isso. encontramos o Amy no aeroporto. No aeroporto. No aeroporto de Winkdock, sei lá. Instalamos a cabine de comando terrestre no painel do carro. As funções se dividiram dentro do veículo: piloto, copilota, engenheira de navegação, fotógrafa e reserva, para turnos. Viajar de carro com a nossa família é uma coisa engraçada. Meus pais têm uma discussão a cada 15 quilômetros, porque meu pai decidiu secretamente fazer 1.000 quilômetros em um dia. E minha mãe viu um passarinho com bico laranja que ela nunca tinha visto em uma cerca na estrada, bem onde tinha aquela árvore com as flores lilás e quis fotografar. Mas tudo bem, porque meu pai reclama na hora. Mas depois é uma palestra dele. Palestra. É na palestra dele que as fotos vão parar. Não todas, claro. Não todas, claro. Se não, a palestra teria milênios de duração. Mas algumas a cada 100 repetidas. Isso, agora para um pouquinho. Pessoal, nós acabamos de falar sobre a função dos parênteses num texto. Reparem que aí onde a colega leu, apareceu os parênteses, não só aí como um pouquinho acima também. E aí, por que ele apareceu? Para acrescentar uma informação. Para acrescentar informação ao texto. Às vezes Isso- para ensinar também. Isso aí, porque olha só, o personagem fala ali que o pai, né, reclama na hora, mas depois ele dá palestras e usa essas fotos, né, na palestra. E aí abre um parêntese para acrescentar, não todas, claro, senão a palestra teria milênios de duração, ou seja, então os parênteses foi utilizado aí para acrescentar uma informação a mais sobre aquilo que estava sendo dito, sobre as fotos, tá? Ô tia, foi engraçado naquela parte que falou uma discussão a cada 15 minutos, a cada 15 quilômetros. Isso aí. Tem até uma foto Ô tia, na página, acredita, né? eu coloquei KKK. Aí Juliana perguntou, por quê? Aí eu tinha escrito uma parte do texto, mas o teclado, ele mudou e escreveu Estoarte do Tapum. Eu, hein? Quem pode ler agora? Vai, Isaac. Os desertos eram sem fim, e de muitas formas, cores e tons de areia. Tive a sensação de estar vendo a Antártica, com filtro laranja, bem quente. De vez em quando, cruzava a estrada um antílope. Não sei como ele sobrevive entre tantos quilômetros sem um pé de árvore ou um fio d'água. Levávamos o piquenique na picape para paradas estratégicas fora da área proibida de diamante. Continua? Quem quer ler agora? Eu? Vai. Tá bom. Estranhamente, o Derek batia exatamente com a sua descrição desatualizada em 30 anos. Meu pai ficou até espantado, porque conhecia todos os vídeos. Sabia onde as lojas ficavam e até que eram os proprietários, que ainda serviam no balcão. Que
Tivemos um jantar histórico com as pessoas que participaram do começo da travessia, contribuindo com ou dificultando ela. Mas fingimos que não importava, Que não Mas- importava mais. porque agora eram todos senhores simpáticos. Isso, quem Eu pode posso ler continuar? agora, tia? Pode. No fim dos 21 dias de viagem, os melhores foram numa cidade pequena parada no tempo e com um vento assustador. Talvez porque todos os lugares eram aquele único em que a nossa família tinha uma história. Ficar numa mesa ouvindo senhores de cabelos e barbas desbotadas falando sobre Sobre outros. uma viagem que não existe mais. Me fez acreditar que quando cidades se transformam, animais se escondem ou se extinguem, e pessoas que se veem todo dia se conhecem cada vez menos. Amizades breves, distantes e feitas numa viagem com data para acabar, são as fontes mais próximas de reencontro com uma experiência antiga. Pode ler essezinho também. Pequenininho. Quem sabe aos 60 anos também não tinha uma Não tenha. não tenha uma luderice assim, Isso. de onde o meu mini barco Minibar. partiu. Muito bem. Reparem, nesse relato, há até uma foto, né, que eles fizeram lá pelo caminho onde eles pararam. Tem lá a foto do carro, né? Eles fora do carro, deviam de estar fotografando, né? Aham. E aí, na página 80, na interpretação escrita, está assim: responda as questões a seguir sobre o relato de viagem lido. O que é relatado nesse texto? E aí? De forma objetiva, o que Sobre ela uma relata viagem nesse em texto? família. Sobre uma Uma viagem viagem em em família. Uma viagem em A família. Namíbia. Isso, nós vamos ser objetivos na resposta, tá? O relato de uma garota sobre uma viagem em família. Para onde que ela fez essa viagem? Namíbia. Pra África. Para um país africano, né? Namíbia. Sim. Então, quem pode colocar essa resposta para mim? Eu. Coloca assim, página 80. Número 1. Letra A. Página 80. Saiu aí 1. Aham, meu teclado tá dando aqui alguma coisa. Número 1. Letra A. O relato de uma garota sobre uma viagem em família para Namíbia, um país africano. Para onde? Um país africano. Namíbia. Professora, Oi. o meu eu botei assim, ó. Uma viagem de família para Namíbia. Certo, tá? Eu coloquei já lá no chat, pessoal. Alguém mais colocou outra resposta com outras palavras? Eu botei assim, uma menina diz
conta, né, os fatos da viagem em família. Isso, tá certo, Breno. E aí você só acrescenta o lugar, que é importante, né? Tá. Agora vamos para a letra B. Quem produziu o texto apresentado? Onde você encontrou essa informação? A gente encontrou no livro de redação. Não. Vamos falar aqui de redação. Não, primeiro quem foi que produziu? Voltem lá ao texto, tá? Geralmente o nome da pessoa vem logo no finalzinho do texto. Tati, eu só tô procurando meu lápis, não sei o que eles vão ter. Tá. Quem já achou aí, pessoal? Calma. Lá no início. Eu achei. Eu achei. Fala. Acho que é Irmãs Klink. Irmãs Clis. Isso aí. Geralmente, olha só, lá no finalzinho da página 79, lá no final mesmo, tá escrito assim: Klink, vírgula, Tamara. Geralmente o sobrenome é colocado antes do nome. Na verdade, o nome dela é Tamara Klink, tá? Professora, eu vi na página 80. Que vem falando sobre as irmãs, né? Então, o nome de quem realmente produziu, né? A Tamara Klink. Coloquem com a inicial maiúscula, tanto o nome quanto o sobrenome. E aí tá escrito assim, na letra B ainda. Onde você encontrou essa informação? Na página 80 do livro. Ao final do texto. Ao final do texto. Tá? Toda referência sobre um texto, por exemplo, quem escreveu ou onde ele foi publicado, vem sempre ao final do texto. Professor, Oi. eu tenho uma pergunta da prova de redação. Só um minutinho. No final você faz. Aguenta aí. Então, ó. Tamara Klink. Pronto. Tá lá. Tamara. Isso. Com esse nome dá pra coisar. Esse texto aí, pessoal, antes de vir para esse livro, ele foi publicado em uma outra fonte de Eu comunicação. achei. Essa eu achei. E aí? Foi tipo que num blog que tá escrito até no início. HTTP. No site, né? No site das irmãs. Inclusive, na página... Sim. Inclusive, na página 80, que nós estamos fazendo agora, tem até uma foto das irmãs lá em cima, no início da página, né? E aí vem falando um pouquinho sobre elas. Uhum. Então, na letra C, no site das irmãs. Ô, tio, Oi. deve ser legal ir para um país desse, mas também só ficar vendo animal também às vezes deve ser chato, né? Por que deve ser chato? Tipo assim, fica lá uns 7 dias. Aí já no primeiro você já vai lá ver todos os animais. Fica chato, depois vai ficar chato, né? Mas deve ter muitas outras coisas para fazer, até porque um país africano deve Tem ser várias super culturas. diferente do nosso, né? Então deve ter Aham. muita Professora coisa. Camille, Oi. Lá na África tem um lugar que eu já fui no chat. Calma aí, só um minutinho que Paulo, Vitor e Breno estão falando, não estou conseguindo ouvir. Ô tia, tem um lugar na África que eles fazem até festa quando alguém morre. Né? Aham. Fala, Breno. Olha que ela te virou já fui no chat. Eu tô vendo. Vocês brincam muito. Cadê? Eu quero achar. Olha só, já são 10h13, tá?
eu vou pedir que vocês façam. Ah, não, a aula vai acabar, que chatice. Tem que ficar aqui. Mas vocês têm outra aula? Sim, Carmen. Sim, Carmen. Infelizmente. Pessoal, então olha só. Página 81 para casa. Eu peço que vocês façam, porque nós estamos aí tentando finalizar o módulo 2, tá? Porque na semana que vem já é final do mês. Porém, esse bimestre ele foi mais curto, porque as aulas online iniciaram-se em junho. Então, provavelmente, mesmo que depois a gente troque o módulo, né, o módulo 3, provavelmente, se eu não conseguir terminar, já que português e matemática são as disciplinas que têm mais conteúdos, por isso maior o número de aulas, eu vou pedir esse livro aqui algumas vezes, tá? Depois que nós estivermos com o módulo 3. Isso por quê, pessoal? Nas nossas aulas normais, vamos dizer assim, nas aulas presenciais, nós temos 5 tempos de português e 1 de redação. E mesmo assim, às vezes é difícil concluir o módulo porque ele tem mais de 100 páginas. Agora, com essa redução de aula, né, que de 5 pulou para 2 de português, vai ficar mais complicado ainda terminar. Então a gente tem que acelerar o máximo possível, né? Acelerar o máximo possível. Assim, os conteúdos gramaticais, eu vou conseguir terminar sim, porque faltam só 2, tá? Que é numeral e o uso da vírgula. O uso da vírgula eu já até gravei uma videoaula falando, mas aí aparece aqui no módulo 2 de novo. Então eu vou recapitular. Sim. Faltam só esses 2 conteúdos gramaticais. E o que vai ficar faltando mesmo são textos, porque nesse livro tem muitos textos, né? Se as aulas continuarem em casa, né, online, não tem problema nenhum. Nós vamos estar usando o módulo 3, mas um dia ou outro eu vou falar assim, pessoal, pega aí o módulo 2. Vocês vão estar carregando o peso, né? Então não tem problema nenhum. E se as aulas voltarem, né? Você mandou para casa? A gente vê um diazinho aí para repor essas aulas aí que faltaram. Não faltaram aulas, né? Para fazer esses Poxa, mas o ruim é que tem poucas aulas. Tipo assim, reduziram bastante. Em vez de reduzir 2 de português, reduziram 3. Pois é. E aí, pessoal, se as aulas já tiverem voltado, a gente vai fazendo a adaptação, né? Marca um dia para vocês levarem o módulo 2. E aí vai ser tranquilo, porque só vai ter mesmo texto para finalizar, tá? Ô, tia, e eu tô lembrando Professora? do que a senhora falou que a gente tem que fazer quando botar as aulas na aula de redação. Não entendi. Eu tô lembrando, agora que eu fui lembrar, que a gente também vai ter que levar gibis e revistas Isso. quando voltar as aulas na de redação. Professora? Oi. Deixa eu falar, esqueci agora. Esqueci. Professora, eu tenho uma dúvida da prova de redação. Pode falar. É porque no começo, no quadrinho 5 da tirinha, tem um quadrinho que tá tudo escuro, aí eu não tô conseguindo ler direito. Olha, eu não tô com a prova. Tá. Eu não tô com a prova aqui, mas se você O primeiro, né? quer mostrar aí na câmera, que aí de Ô, repente. tia, eu não posso mostrar porque eu já fiz a prova. Fala qual é o quadrinho, porque de repente um colega que esteja aí com a prova em mãos pode falar para você o que você não está conseguindo ler. É a tirinha do número 1, que tem alguns quadrinhos que tá meio todo preto e não tá dando para entender. Mas eu consegui entender. Professora, não, vou ver aqui. É só alguns, porque tem alguns a que tem Juliana como vai ver. ver. A Juliana vai ver. Tia, só a página 81 para casa? A 82 também, tá? Essa daqui, ó, professora. Calma aí, deixa eu ver aqui. Não, Breno, é o número 1 que ele tá falando. Número 1? Como assim? Que tem a tirinha que o bebezinho tá fazendo. Ah, tá, sei. Ah, tá, entendi. Quem
foi que perguntou sobre essa questão? Breno Lima. Breno Lima. Eu acho que Juliana A última, foi pegar a prova para ver. a gente que tem que fazer a tirinha que a professora falou. Isso, vocês vão inventar, criar aí as falas para os personagens. Sim. Inventei o mais legal. É O mais legal. Professora, mais Aqui, uma professora. dúvida nessa última aí. Que tem que Pessoal, criar. um de cada vez. Um de cada vez. Fala, Juliana. Essa aqui. Mostra para mim aí. O número 1, né? Uhum. Tá, e qual é o quadrinho que vocês não estão conseguindo ler, pessoal? Esse aqui. Duas Briana Lopes. Eu pensei que era outra pessoa. Melhor eu fazer a pergunta. Quem conseguiu ler todos os quadrinhos? Eu vou pegar aqui. Ô, tia, Eu conseguiu? eu não consegui ler todos, mas eu consegui fazer. Calma Porque aí. estava bem Eu consegui ler tudo. Olha só, Eu Breno, não consegui ler só o terceiro. Breno Santana. consegui fazer. Pessoal, presta atenção. Breno Santana conseguiu ler tudo? Sim. Sim. Então, depois você passa para o colega ou para os colegas que não conseguiram os quadrinhos que eles não conseguiram ler? Sim, Ô, professora. pra mim também tá ruim, mas eu consegui É ler. o quarto quadrinho que ele Ô, tava Breno, falando a que eu consegui Tiziana ler. Esse eu não... o quarto eu não consegui Breno ler. Santana, adiciona Tá meu número aí. Tá, Aí depois tá Não, escrito aí eu faço de Carolina, Breno. então por que você não para de repetir? Calma, calma. Pessoal, presta atenção. Olha só, o Breno conseguiu. Então, depois ele passa para vocês, porque a tia Carmen já deve estar querendo entrar aqui na sala, Mas, tá? professora, só uma dúvida rápida. Fala, Matheus. É que na última questão da prova de redação, que tem que inventar Pode falar. história em quadrinhos, Uhum. tipo assim, porque tem 3, aí tem cada parte. Mas aí todas elas tem que haver uma com a outra ou elas podem ser independentes? Se for uma história que complementa uma outra, aí você vai dar continuidade. Agora, se os quadrinhos forem diferentes, cada quadrinho for uma história diferente, aí você pode fazer fala independente. Tá. Tá? Ok. Ó, então vamos já pedir para a chamada, pessoal, porque já são 10h20 em ponto. Vamos lá, me ajudem aí. Ana Beatriz, tá aí? Não, tá. Ana Carolina. Ana Carolina. Ana Clara. Ana Clara. Breno de Jesus. Presente. Breno Lima. Professora Ana Clara botou no chat. Sim. Emanuela. Emanuela. Tá aí não. Gabriela. Também não tá aí. Isaac. Presente. Isabela. Presente. Jonas. Jonas também não veio hoje, né, pessoal? Professora Ana Beatriz acabou de botar no chat que tá presente. Jorge. E pulei João Pedro. João Pedro tá aí? Jorge. Gente, Juliana. Tô aqui, professora. Júlia. Casey. tô aqui. Lara. Presente. Maria Luísa. Presente. Maria Raíssa. Presente. Mariane. Matheus Felipe. Matheus Felipe. Matheus Monteiro. Miguel Ângelo. Faltou. Milena Rosas. Milena Rosas. Presente. Milena Gabriele. Presente. Paulo Vitor. Presente. Samuel. Presente. Sofia. Presente.
Thalita. Presente. Ok. Então, meus amores, fiquem Esqueceu com de Deus. mim. Esqueceu de mim. Quem? Pulei quem? Eu, Fala o nome pra mim, que eu tô no chat. Matheus. Matheus, eu falei você sim. Mas eu não Matheus, falei presente, não. Matheus Falou Felipe tá sim. presente? Sim. Tá? Os dois Matheus, então, estão presentes. Tá, Porque eu não vi você falar meu nome, mas ok. tá. Então, ó, pessoal, beijão pra vocês. E agora é segunda-feira, então, bom final de semana pra todos, tá? Bom final de semana Oi. pra senhora, mas calma aí. Eu fiquei muito feliz, sabe por quê?